Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Moisaniel, não é? Serei o professor dessa disciplina Fundamentos Epistemológicos da Educação e, de acordo com essa nossa abordagem, iremos discutir a origem do conhecimento e como influenciou, não é, o papel da pedagogia dentro do contexto da história, né, do conhecimento educacional até agora. Primeiramente, é necessário a gente analisar é, a diferenciação entre a educação informal e a educação formal. A educação informal é aquela, não é, que é adquirida a partir do senso comum, né, da experiência de vida. E a educação formal é todo conhecimento, né, sistemático, construído dentro do ambiente da universidade. Bom, tem como matéria-prima o conhecimento. Em outras palavras, aprender ou ensinar é lidar necessariamente com o conhecimento e, a partir daí, temos como perspectiva promover um espaço de reflexão sobre a relação entre a teoria do conhecimento, né, e a própria epistemologia. Esse termo, vocês acabam achando muito complicado, mas, na verdade, epistemologia é a origem do conhecimento. Se estamos debatendo, por exemplo, a matemática, a origem do conhecimento da matemática está dentro da filosofia, a partir de Parmênides, né, no período pré-socrático. Foi o precursor, não é, do início da anatomia, do estudo da anatomia humana. Temos também como epistemológico da matemática Pitágoras, não é? Com a criação do seu teorema de Pitágoras. Bom, e esse processo de ensino e aprendizagem, ele se torna cada vez mais relevante, não é, para qualquer projeto que vise a transformação do processo educativo. A epistemologia, por tratar da origem do conhecimento, é o campo vasto de estudos de várias áreas, inclusive na área pedagógica, na medida em que lança luzes para evidenciar o entendimento da prática docente e das intervenções a serem realizadas frente à complexidade do processo de ensino-aprendizado. Bom, todo educador tem uma interpretação nem sempre consciente e reflexiva sobre o conhecimento. O que é, de onde e como chegar até ele vai depender, tá certo, da teoria do conhecimento construída pelo pesquisador, não é? Que se trata justamente a partir da filosofia da ciência, dessa episteme. Então, toda prática pedagógica tem subjacente uma concepção de conhecimento e supõe-se a teoria da aprendizagem. Bom, pessoal, a partir desse interlocutor da episteme, que vocês observem aí no slide, que busca a origem do conhecimento acadêmico, da formação de professores, é você buscar, de fato, de como esse conhecimento acadêmico foi construído até os dias atuais. O problema do conhecimento é essa pedra angular da epistemologia. Ainda que não seja recente refletir sobre a epistemologia da educação, nos últimos tempos é mais comum na pesquisa educacional usar o termo epistemologia para fazer referência às reflexões filosóficas sobre o conhecimento e a relação do sujeito-objeto. As estratégias de pesquisa e a interface sobre a teoria e a prática da ciência educacional será a abordagem que teremos ao longo da nossa disciplina. Bom, primeiramente, né, esses questionamentos que é colocado aqui no slide, como a questão fundamental é como o ser humano constrói seu conhecimento, não é? Ou ainda, o que é aprender? O que é conhecer? Como se relacionam aprender e conhecer? O que é necessário para aprender um assunto completamente novo? Como se passa o conhecimento mais simples para o mais complexo? São questões filosóficas, não é? Toda pesquisa científica começa com a problemática. E é nessa problemática que iremos
não é, buscar a origem da pedagogia, sempre, não é, delineando por teorias. Vamos tratar aqui um pouco sobre a ideia do empirismo, né, que é o conhecimento que vem através dos sentidos. Vamos também permear sobre o racionalismo, que são abordagens e conceitos puramente racionais, como acontece na matemática, né? O conhecimento matemático ele é puramente racional. Se eu afirmo que a raiz quadrada de 81 é 9, ela é válida em qualquer local, em qualquer cálculo matemático, ela é válida como absoluta. Já o conhecimento científico, ele pode ser refutado, não é? Ele pode ser questionado, tá? E o conhecimento da experiência vai depender dos meus sentidos. É o que a gente vai discutir ao longo da nossa disciplina e como essas teorias, tanto elas empiristas, racionalistas, positivistas, influenciaram, por exemplo, em pensadores da área da pedagogia, como Vygotsky, não é? Como influenciou também o pensamento de Piaget, né? A psicologia de Piaget. Vamos abordar também como a ideia do inatismo, né? Das ideias inatas e das ideias empíricas influenciaram o estudo do comportamentalismo, tá? E demais, né, abordagens teóricas acerca da educação. Bom, os filósofos, psicólogos, pedagogos, né, tentam entender essas questões para que possam entender o próprio processo de ensino-aprendizado. Desde a mais alta antiguidade, os filósofos estiveram, de alguma forma, envoltos com a questão do conhecimento na modernidade. Pensadores como René Descartes, John Locke, não é, se ocuparam, a partir desse contexto, em debater questões epistemológicas. Bom, John Locke se ocupou, por exemplo, com questões relacionadas ao empirismo. Já René Descartes se pautou por questões que analisavam a questão da racionalidade. E esses pensadores influenciaram a epistemologia genética de Piaget e a interacionista sócio-histórico de Vygotsky. Lembrem, olha, os filósofos não basearam, foram motivação do conhecimento para vários profissionais, não é, que trabalharam a evolução, não é, do pensamento da pedagogia. Os principais filósofos que tiveram maior ascensão nesta época. Vamos observar a diferenciação de cada um. Por exemplo, René Descartes. Esse sujeito, né, ele criou o primeiro método científico, não é? Ele criou uma metodologia. E a partir dessa metodologia, ele criou uma grande obra conhecida, não é, por todos os ambientes da academia filosófica, a partir do discurso do método, que consistia em 4 grandes princípios. Vamos prestar atenção. Como jamais tomar como alguma decisão sem conhecê-la evidentemente como tal. Primeiro princípio. Dividir todas as dificuldades quantas vezes forem necessárias, né, antes de resolvê-las. E organizar os pensamentos, começando pelos mais simples até os mais difíceis, não é? E fazer uma revisão geral para não omitir nada. Então, essa era a metodologia de René Descartes. Quando é afirmado aqui por René Descartes a revisão, lembro aqui do TCC de vocês, que quando vocês forem concluir, não é, o trabalho acadêmico de vocês, por final, é necessário uma revisão de literatura, não é? Para saber se está tudo ok, se não foi colocado nada, não é, estranho na sua pesquisa. Então, há uma construção de uma metodologia científica dentro desse pensamento de René Descartes. Bom, aí observamos agora a ideia do John Locke. Ele combateu o inatismo. Mas, professor, o que seria esse inatismo que ele tanto combatia? As ideias já concebidas pelos seres humanos.
não é? Acreditava, por exemplo, a questão sobre o dom. O que seria o dom? Uma pessoa que tivesse uma grande facilidade para tocar piano, ou cantar uma bela música, ou aprender a tocar instrumentos musicais, não é? Enquanto outras pessoas, por mais oportunidade de conhecimento que tenham, não conseguem ter a mesma facilidade, né? A pessoa já nasce com o dom. Como acontece também com os grandes artistas, não é? Os artistas que buscam expressar sua criatividade por via de pinturas, esculturas, mostrando o seu dom. Tá? Então, John Locke não acredita no inatismo. A pessoa nasce como uma tábula rasa, um quadro em branco. E a partir das experiências dos sentidos da vida, não é construído a sua personalidade. Vamos agora observar aqui, não é, como Francis Bacon, né, um dos principais positivistas, dividia as ciências e ainda diz que analisa, não é, sobre o poder de tudo no conhecimento científico. O pensamento pedagógico positivista. Para Augusto Comte, não é, ele analisava o pensamento como algo da burguesia, vindo da classe dominante, né, em seu maior expoente, que tem como principal obra o curso de filosofia positivista, né, publicado em 1830 a 1842. Comte combateu o espírito religioso, mas acabou propondo a instituição do que chamou religião da humanidade, para substituir a igreja. Segundo ele, a humanidade passou por 3 etapas sucessivas: o estado teológico, não é, durante o qual o homem explicava a natureza por agentes sobrenaturais, e temos agora a análise de Herbert Spencer, né, que dizia o seguinte: ele era discípulo de Comte e deixou de lado essa concepção religiosa do mestre, valorizou o princípio da formação científica na educação. Foi a partir daí que a educação ela começou a ter um valor acadêmico, né? Uma sistematização universitária, onde foram criados os primeiros cursos de universidades pautados na formação de profissionais. Bom, temos um grande percursor, não é? Da pedagogia e da sociologia, que é o Emile Durkheim, né? Ele foi um dos principais expoentes da sociologia da educação, viveu entre 1858 até 1917, nasceu no século XIX, mas teve a sua plenitude no século XX, e considerava a educação como imagem do reflexo da sociedade. A pedagogia seria uma teoria da prática social. E isso me faz lembrar de quem, pessoal? De Paulo Freire, não é? Paulo Freire, que defendia essa interação entre as questões sociais, o aluno e a educação em geral, que deveria ser um assunto que era colocado em debate constante. Para os pensadores positivistas, a libertação social e política passava pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sob o controle das elites. O positivismo nasceu como filosofia, portanto, interrogando-a sobre o real e a ordem existente, não é, dessa resposta social. Afirmou-se uma ideologia. Então, para os positivistas, o conhecimento estava para a elite, não é? Enquanto a massa vivia apenas do papel manufatureiro, da indústria, não é? Segundo o autor e expressão do positivismo no Brasil, inspirou a velha república, né? Então, no Brasil, o pensamento positivista ele remete à escola do tecnicismo, não é? Os governantes generais na época da ditadura militar tinham uma preocupação em formar técnicos, pessoas que iam abordar serviços simples, tá certo? Direcionados, como da área da eletricidade, na área da edificação, tá certo? Serviços que fossem considerados práticos. Então, não tinha valorização, por exemplo, das ciências humanas, não é? Das graduações de ensino superior. O foco, né, da escola tecnicista era a formação de mão de obra, tá? Sem pensamento crítico. Então, o positivismo ele foi bastante criticado, até hoje ele é criticado quando ele possui esse direcionamento para uma escola tecnicista, não é,
Segundo essa ideologia da ordem, o país não seria mais governado pelas paixões políticas, mas pela racionalidade dos cientistas desinteressados e eficientes, eram tecnocratas. No Brasil positivista, não é? Ele foi influenciado pelo primeiro projeto de formação do educador no final do século passado, século XX. O valor dado à ciência no processo pedagógico justificaria maior atenção ao pensamento positivista. Durkheim, não é? Ao contrário de Rousseau, declara que o homem nasce egoísta e só a sociedade, através da educação, pode torná-lo solidário. Essa influência, não é, de Durkheim. Lembro aqui o pensamento de Paulo Freire, quando a ideia de interação social, não é, com a questão da relação em torno da solidariedade humana no ambiente educacional, seria algo visível e bastante defendido. Para Durkheim, a educação é uma ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social e tem por objetivo, não é, suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial em que a criança particularmente se destina. Então, há uma preocupação a partir de Durkheim, nessa episteme do conhecimento brasileiro, a partir de Paulo Freire, com a questão da interação social, não é? E é colocado de grande importância esse pensamento por todo o século XX, tá? Até na formação da nossa própria LDB, não é? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional Brasileira. Bom, pessoal, esse primeiro momento, não é? Eu vou dar uma pausa e na próxima videoaula eu vou dar continuidade ao conteúdo. Lembrando que, além dessas videoaulas, teremos a nossa webconferência no dia 7, não é? Que será marcado pela professora e coordenadora do curso de vocês. Então, até mais. Ai, ai.